Fala galera, eu sou Yuri Costa e hoje eu tenho a felicidade de trazer aqui para o canal um filme do Christopher Nolan, um dos meus diretores favoritos. E não só um filme do Nolan, como também um filme de super-herói, que é um tipo de filme que eu gosto muito. É claro que eu estou falando de Batman, no caso, Batman Begins, de 2005. Que por sinal é até hoje o meu filme favorito do Batman. E claro, tem várias pontes pra gente criar, mas não antes de você clicar no bate-joinha aí embaixo, de se inscrever no meu bate-canal e de clicar no bate-sininho para receber as notificações. Agora sim, bora construir algumas bate-pontes com Batman Begins. Por que caímos, Bruce? Para aprendermos a nos levantar. Talvez a frase mais famosa desse filme, ou da trilogia como um todo, seja essa, ou como dito em outra parte do filme, para aprendermos a ficar de pé. Já dá para começar fazendo uma ponte aqui, afinal é um valor super importante do reino que você aprenda a se levantar quando você cai. Sabe, Jesus morreu por todos os seus pecados, não pela maioria deles, mas por todos eles. Então quando você cai, quando você peca, não tem motivo nenhum para você continuar caído. No mesmo momento que você percebe que pecou, que caiu, você se arrepende e se levanta. E isso vai fazer você perder muito menos tempo se lamentando e dando ouvidos para o diabo. Pode ter certeza disso. Mas apesar dessa ser a frase mais famosa, eu diria que o tema central desse filme, assim como provavelmente de toda a trilogia, é o medo. Aspire seus medos. Enfrente. Para vencer o medo, deve se tornar o medo. Deve se aproveitar do medo alheio. Eu quero falar um pouquinho nesse vídeo sobre como é importante a gente aprender a virar a mesa do medo. Veja o Bruce, por exemplo, quando ele era pequeno, ele cai num poço da sua residência e é atacado por morcegos. E ele acaba morrendo de medo deles. Mas quando seu pai o resgata, ele diz pro menino que os morcegos o atacaram porque estavam com medo dele. E aí o Bruce pergunta: sabe por que atacaram, não sabe? Medo de você. Medo de mim? Todas as criaturas sentem medo. Até as assustadoras? Principalmente as assustadoras. E essa é uma valiosíssima lição. As coisas assustadoras são as que mais têm medo. E isso, meu amigo, inclui o diabo. Meu pai costuma dizer que ninguém dá aquilo que não tem. E se o diabo recorre tanto ao medo para nos atacar, é porque ele morre de medo da gente. Ele tem tanto medo de que a gente faça alguma coisa pelo reino, que constantemente ele nos faz acreditar que a gente não está pronto, que a gente não consegue, que a gente não é capaz, que a gente não é digno, que nada vai dar certo. Enfim, ele nos dá tanto medo de fazer alguma coisa que a gente acaba não fazendo nada. Mas e se a gente inverter a mesa do medo? E se a gente usar os nossos medos contra os nossos inimigos? A gente volta nisso mais tarde. Por que morcegos, Sr. Wayne? Morcegos me assustam. Meus inimigos vão partilhar desse pavor. Quando os pais do Bruce morrem, um policial vem trazer a boa notícia de que eles capturaram o bandido. Só que o Bruce não se sente melhor com aquilo, então ele passa a acreditar que ele só se sentiria melhor se ele se vingasse do cara. E ele cresce acreditando nisso. Ao mesmo tempo, ele também cresce com uma grande culpa dentro dele, pensando que ele foi culpado pela morte dos pais por ter pedido para sair da ópera por estar com medo da cena lá dos morcegos. Mas a verdade é que nada disso ia trazer os pais dele de volta. Nem a culpa, nem a justiça, nem a vingança, nem o medo. O Alfred, inclusive, o convence de que o único culpado naquela situação toda era o bandido. Mas é difícil para uma criança lidar com todos esses sentimentos. Alfred. Sim, patrão Bruce. Foi minha culpa. Saíram do teatro por minha causa. Se eu não tivesse ficado com medo... Não foi nada que você fez. Foi ele. E apenas ele. Quando Bruce cresce, ele é treinado pela Liga das Sombras, liderada por Ra's al Ghul, para se tornar uma espécie de justiceiro, alguém que eliminaria o mal da sua cidade. E durante esse primeiro momento, ele é confrontado com uma série de outros valores. Por exemplo, o Ra's al Ghul diz para o Bruce que a morte do seu pai foi culpa do seu pai. Que ele que não teve a coragem de tomar uma atitude, ensinando que você sempre precisa fazer algo com as suas próprias mãos, cuidar de si mesmo e proteger os outros, que a responsabilidade é sempre sua. A morte dos seus pais não foi culpa sua.
Foi culpa do seu pai. Mas não é isso que a gente aprende no reino. Esse é um pensamento de órfão, de alguém que tem que se virar. Mas não é o nosso caso. Nós temos um pai que cuida da gente, que nos ama. E se a gente simplesmente se render a ele e formos dependentes dele, ele vai cuidar de tudo. Também aprende na Liga das Sombras que os criminosos se beneficiam da tolerância das pessoas. Só que o Bruce resiste a esse ensino. Ele não ia se tornar um carrasco. Voltarei a Gotham e combaterei homens como esse. Mas não pensem que por isso irei me tornar um carrasco. Todas as pessoas devem ser julgadas, mesmo que o sistema seja corrupto e parcial. Um dia elas vão pagar pelos crimes delas. Mas se eu for definir quem que tem que pagar e o quanto cada um tem que pagar, então eu vou estar me colocando como réu diante de Jesus, que morreu para perdoar os meus crimes contra ele. No julgamento do criminoso que matou os pais do Bruce, o réu declara que: Meritíssimo, não há um dia na minha vida em que eu não me arrependa do que fiz. Eu estava desesperado, como muitos na época, mas isso não muda o que fiz. Veja, todos nós cometemos erros, só que convenientemente a gente sempre julga que os erros dos outros são muito piores do que os nossos. O que a gente não percebe é que, como na parábola que Jesus conta do servo devedor, todos nós temos uma dívida infinitamente maior com o rei que nos foi perdoada. E por isso a gente não tem o direito de cobrar a dívida alheia de ninguém. Só o rei tem direito de fazer isso. E um dia ele fará. A Rachel chega a dizer pro Bruce: enquanto mantiver os vilões ricos e pessoas de bem apavoradas, será intocável. Pessoas de bem, como seus pais, que combatem a injustiça, morrem. Que chances tem Gotham se as pessoas de bem não fazem nada? E assim também é com o mundo à nossa volta. A gente vive reclamando das coisas, sabe? Do caos, da desordem, da corrupção, das mentiras, do preço abusivo das coisas. Mas o que a gente tem feito contra isso? A gente tem agido? E é aqui que eu queria chegar, porque muitas pessoas, inclusive da nossa sociedade, vão te incentivar a fazer alguma coisa com as armas da própria sociedade, do próprio sistema que está corrompido. E é por isso que o Bruce decide no filme não agir como o Bruce Wayne, e sim como o Batman. O Batman é uma lenda, ele é um símbolo, ele é alguém que representa valores superiores aos desse mundo. As pessoas precisam de exemplos dramáticos para sair da apatia, mas eu não posso fazer isso como Bruce Wayne. Como homem, sou de carne e osso, posso ser ignorado e até destruído, mas como símbolo... Como símbolo, eu posso ser incorruptível. Não só por inverter a mesa do medo, dando medo nos demônios que controlam as pessoas à nossa volta, mas também por sua compaixão, tendo misericórdia e levando ao justo juiz aqueles que são capturados em vez de matá-los com suas próprias mãos. Uma das últimas falas de Ra's al Ghul em seu treinamento é que a compaixão de Bruce é uma fraqueza, mas ele contrapõe isso dizendo: sua compaixão é uma fraqueza que seus inimigos não partilharão. Por isso ela é tão importante. É o que nos diferencia deles. De nada vale combater o mal com o mal, senão a gente acaba se tornando exatamente aquilo que a gente está tentando condenar. Até pode parecer uma ação justa e do bem, mas não é como Jesus nos ensina a fazer as coisas. A gente deve retribuir o mal com o bem e derrotar as trevas com as armas que o reino nos oferece, com o poder do Espírito Santo para neutralizar o veneno do medo que muitas vezes distorce a cabeça das pessoas e assumindo uma postura de protetor e resgatador daqueles que muitas vezes nem nos querem bem. Temos que tirar essas pessoas daqui. São convidados de Bruce Wayne. O senhor tem um nome a zelar, Eu não senhor. me importo com o meu nome. Não é só o seu nome, senhor. É o nome do seu pai. Foi só o que restou dele. O Bruce volta a Gotham determinado a mostrar que a sua cidade não pertence aos criminosos e corruptos. Mas como que ele ia fazer isso se ele matasse os assassinos? Ele não ia estar se tornando mais um? Por isso ele resolve abrir mão do que as pessoas vão pensar ou dizer ao seu respeito como Bruce Wayne e viver a sua verdadeira missão como o Batman. O Batman até usa uma máscara, mas a verdade é que ele é que é o verdadeiro Bruce Wayne. Já o Bruce, engomadinho e mimado, não passa de um disfarce. E a Rachel, não sabendo disso, quando o reencontra, o confronta dizendo: Bruce, lá no fundo talvez ainda seja aquele ótimo garoto que era. Mas não é o que você é por dentro.
e sim o que faz que define você. E aqui vale a pena ser bem claro para não restar dúvida. A nossa identidade é sim o que somos por dentro, não o que pensamos que somos ou o que os outros dizem que somos, mas sim o que Deus diz e define que somos. No entanto, o que o filme quer dizer aqui é que não importa muito você acreditar que é de um jeito se todo o seu estilo de vida demonstra outra coisa. E nisso eu concordo. Aliás, isso também é um valor do reino. A gente precisa ser íntegro e viver de acordo com aquilo que somos. Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define. Bruce. Inclusive, de forma tão comprometida com isso, a ponto de abrir mão do que as pessoas vão pensar sobre nós. Assim como o Bruce fez lá na cena do aniversário. Ele abre mão da sua reputação e da reputação do nome dos seus pais, agindo que nem um babaca por amor àquelas pessoas, para evitar que elas morressem. Você está disposto a isso? Às vezes parecer um babaca, por se importar mais com o destino eterno das pessoas do que com o que elas vão pensar a seu respeito? Não é piada. Por favor, saiam. A festa acabou. Saiam logo. O senhor realmente não puxou os seus pais, Sr. Wayne. E por fim, o grande embate entre o Batman e o Ra's al Ghul se dá no campo entre o mérito e a misericórdia. O Ra's al Ghul quer condenar Gotham por não ter demonstrado ser uma cidade digna, mas o Batman quer salvar Gotham por amor e misericórdia. Deus também, vendo o nosso pecado, quando todos éramos podres, pecadores, inimigos dele, poderia simplesmente ter nos condenado. Mas ele decidiu nos amar e ter compaixão de nós, sacrificando a própria vida para que nós tivéssemos uma vida nova. E é por isso que a gente não pode desistir das pessoas, porque o Pai não desistiu delas. Você ainda não desistiu de mim? Nunca. Não sei se você reparou, mas por várias vezes no filme, personagens usam frases que foram ditas contra eles ao seu favor. Nunca aprendeu a ficar atento ao que cerca você. Nunca vai aprender a ficar atento ao que cerca você. Um pouco técnico. O principal é que o futuro da empresa está seguro. É que tudo é meio técnico, mas o importante é que o futuro da empresa está seguro. Invertendo as posições, invertendo a mesa do medo. Então faça isso também. Quando você se sentir amedrontado ou acusado pelo inimigo, diga para ele quem você é. Ele é que tem que ter medo de você. E faça tudo que ele está lutando ao máximo para evitar que você faça. Eu não te agradeci. E nem é preciso. Essas foram as pontes com Batman Begins. Segue também o Ponte do Reino nas redes sociais e bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.